Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar das nossas fórmulas manipuladas. As manipulações da Holus são nosso diferencial. Criada pela nossa equipe e formuladas por parceiros de confiança, elas são feitas com o máximo de rigor técnico, insumos de alta qualidade e sempre com um objetivo: entregar máxima performance e resultado real para você. Então, vamos a algumas de nossas fórmulas campeãs de vendas e de resultados. Primeiro, a metilcobalamina mais tiamina. Com 1000 microgramas de metilcobalamina, a forma ativa da vitamina B12, e 200 miligramas de tiamina, a vitamina B1, esta fórmula apoia o sistema nervoso, melhora a energia cerebral e auxilia bastante no metabolismo. É uma combinação poderosa para quem busca mais disposição física, clareza mental e proteção para os nervos. Ela também é auxiliar no combate a dores nervosas, principalmente as do nervo ciático. Agora a fórmula ômega 3 com DECA. Nesta fórmula temos 1000 miligramas de ômega 3 de alta pureza, associado às vitaminas D3, E, K2 e A. É uma fórmula completa para a saúde cardiovascular, óssea, imunológica e cerebral. Um verdadeiro combo para quem quer cuidar do corpo de forma integral, unindo os benefícios do ômega 3 às vitaminas essenciais. Temos também a liotironina T3 bioidêntica. Essa fórmula é sensacional, fornece T3 ativo, o hormônio da tireoide em sua forma bioidêntica, que atua diretamente no metabolismo. Ajuda no controle do peso, dá mais energia, mais concentração e auxilia no equilíbrio hormonal. É um suporte técnico avançado para quem precisa otimizar a função da tireoide, sob acompanhamento profissional. E finalmente, o nosso composto climatério e pré-menopausa. Com amora miura, simicífuga e agnus castus, essa combinação auxilia no alívio de ondas de calor, melhora do sono, equilíbrio do humor e bem-estar feminino. É um cuidado natural e eficaz para atravessar essa fase com mais qualidade de vida. Então, pessoal, dá uma passadinha no site e confira com mais detalhes estas e muitas outras fórmulas. E lembre-se, estamos online de domingo a sexta, no horário comercial, para tirar dúvidas, passar informações técnicas e ajudar nas suas compras. É só clicar no botão do WhatsApp no canto da loja que nossa equipe te atende rapidinho. Um grande abraço a todos. Holus Salute, saúde integral. Olá, família! Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Hoje um dia muito especial aqui nesse país. É um dos feriados mais respeitados e celebrados aqui nesse país, juntamente com o 4 de julho. É até, eu ousaria dizer, por que não, até mais forte do que a enganação do Natal, porque famílias viajam por todo o país para rever outros familiares, e daqui a pouquinho, essa é a tradição, às 18 horas, a ceia, né? Com a carne de peru, um molho lá, que eu esqueci o nome do molho, acho que é gravy sauce, alguma coisa assim, e faz-se uma oração e dá-se graças ao Todo-Poderoso por tudo aquilo que Ele tem feito. Sempre teremos motivos para dar graças ao Todo-Poderoso. Hoje, Márcia e eu estávamos fazendo uma avaliação do que tem sido, né, porque ainda não acabou esse ano, e, de fato, foi um ano muito difícil, ou melhor, não vou falar no passado, porque o ano ainda não terminou. Vamos usar o gerúndio muito utilizado aí no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Está sendo um ano muito difícil para nós, principalmente de julho para cá. Um ano muito difícil. O áudio está legal. Principalmente do mês de julho para cá,
com o falecimento do meu sogro, pai da Márcia, e tivemos que fazer muitos sacrifícios, mas ainda assim temos, pela graça e misericórdia do Pai, motivos para darmos graças, para darmos graças, porque em tudo devemos ser gratos. Graças pela vida, graças porque os nossos olhos se abriram no dia de hoje, daqui a pouquinho, por isso a intenção não é demorar muito aqui, daqui a pouquinho vamos ter a nossa ceia de Thanksgiving e depois as famílias se divertem, né? Jogam, sei lá, algum jogo ou veem algum filme, alguma coisa do tipo. Mas essa tradição, com o passar dos anos, foi caindo em desuso e o dia de ação de graças agora é mais conhecido como Black Friday. Muitas lojas vão abrir às 9 da noite para as pessoas que querem comprar eletrônicos e etc. e tal. Eu não sou a favor disso. Quando eu cheguei aqui, ainda se celebrava o dia de ação de graças e no dia seguinte é que o pessoal ia para as lojas fazer as suas compras de Black Friday. Mas, com o passar do tempo, as lojas já começam a abrir às 9, 10 da noite do dia de hoje e passam toda a madrugada aberta, vendendo os seus estoques. Mas sejam todos muito bem-vindos. Um Happy Thanksgiving Day to all of you aí no Brasil, ou vocês que estão acompanhando essa transmissão desde aqui dos Estados Unidos. Muito obrigado pela presença de todos, moderadores, arrozes de festa, mães, avós, você que já está inscrito, você que ainda não está inscrito, você que de repente está aqui pela primeira vez, um milagre aí, recebeu uma notificação ou a própria plataforma indicou esse canal, muito obrigado pela sua presença. E o tema de hoje nós vamos comentar o atentado terrível perpetrado ontem. Oi? Não acredito que tu vai ficar fazendo live, porque eu acho que a gente vai... Não, já vou terminar, não vou demorar não. O atentado terrível que foi perpetrado ontem, quarta-feira, na capital, em Washington, D.C., literalmente a 1 milha de distância da Pennsylvania Avenue 1600, ou seja, Avenida Pennsylvania 1600, que é o endereço da Casa Branca. E eu quero tecer um comentário sobre esse atentado, porque tem muita coisa obscura e esse não foi o primeiro e, infelizmente, não será o último. E eu quero mostrar algumas coisas aqui para vocês do que, ao longo do dia de ontem e de hoje também, foi revelado. Tá bom? Se você puder compartilhar essa live, desde já eu agradeço. Se você puder deixar aí o seu like, também eu agradeço. E muito obrigado desde já pela presença de todos. Deixa eu ver se está entrando aqui o chat. Só um momentinho. Testando o chat. Deixa eu ver aqui. Sim, está entrando. Está aí a dona Etacília, muito boa noite. O Jairo não, Marcos Rosado também, boa tarde. Bom, é boa noite no Brasil, boa tarde ainda aqui, né? Aqui são 17 horas e 28 minutos. Marilene Bontempe, muito boa noite. Helena Gueiros, 9038, Shalom, muito boa noite. Carbon City, boa noite também, seja bem-vindo.
Flaviane, perdão, Nucinimes, não, Flaviane Nucine Mesquita Soar, 4861. Muito obrigado. A Baby hoje está aprontando. Ó. Edson Oliveira, muito boa noite também. Meu irmão Flávio Azevedo Marques, Shalom, sejam todos muito bem-vindos. Pois bem, eu vou então colocar uma vinheta aqui para que você possa compartilhar. Vocês já viram, né? A dona Márcia aí já falando. Não acredito que tu vai fazer live, coisa e tal, mas eu não vou demorar, pessoal, porque daqui a pouquinho, 5h30, ou seja, 30 minutos, essa é a tradição, às 18 horas, a gente possa, ou melhor, as famílias possam celebrar uma ceia de Thanksgiving. Então, vou colocar aqui uma vinheta para que você possa compartilhar essa transmissão e, em seguida, a gente volta. Abraham Lincoln imprimiu milhões em notas emitidas pelo governo, evitando os bancos europeus para financiar a Guerra Civil. 5 dias após o fim da guerra, foi ao Teatro Ford. O presidente McKinley apoiava o padrão ouro, enquanto outros favoreciam um banco central com uma moeda flexível. Não demorou muito para um anarquista entrar no seu comício. 3 magnatas empresariais alegadamente opuseram-se à criação de um banco central americano. Todos embarcaram num navio alegadamente insubmergível pertencente a J.P. Morgan. Ele deveria ir com eles, mas cancelou no último minuto. Esse navio chamava-se Titanic e a Reserva Federal foi fundada no ano seguinte. O senador Huey Long protestou contra a Fed e tentou limitar a riqueza da América. Foi baleado dentro do Capitólio da Louisiana. O seu atirador foi morto instantaneamente sem autópsia, provas perdidas e balística conflituosa. O congressista Lewis McFadden acusou a Reserva Federal de alta traição por causar a Grande Depressão. Ele desmaiou após um banquete. A história oficial? Ataque cardíaco. JFK assinou uma ordem executiva, dando ao Tesouro o poder de emitir certificados de prata e evitar as notas emitidas pela Fed. Já sabem como isto acaba. O congressista Larry McDonald, um crítico feroz de todas as elites bancárias globais, embarcou no voo 007 da Korean Airlines. O avião desviou-se acidentalmente para o espaço aéreo soviético. Todas as 269 almas morreram, e Moscovo guardou as caixas negras durante uma década antes de divulgar dados editados. Thomas Sankara, presidente do Burkina Faso, rejeitou os empréstimos do FMI e do Banco Mundial. Pouco depois foi assassinado num golpe de Estado. O seu sucessor aceitou imediatamente os empréstimos. Em 2001, muito poucos países não tinham bancos centrais controlados pelo Ocidente. Afeganistão e Iraque eram 2 deles. Tudo o que precisavam era de uma desculpa. Gaddafi, o visionário líder da Líbia, ousou desafiar o sistema financeiro global. Ele propôs um dinar africano, uma moeda forte lastreada em ouro, para substituir o dólar americano nas transações de petróleo. Essa ideia audaciosa ameaçava o domínio do dólar. A OTAN interveio na Guerra Civil da Líbia e, tragicamente, Gaddafi foi morto. Após sua morte, Pronto, aqui. Pois é, Burkina Faso que sofreu um outro golpe, né? Tá lá o Traoré e também essa semana Guiné-Bissau sofreu um golpe também, um coup d'état, um golpe de Estado. Muito bem, antes de entrar na parte triste do ocorrido ontem, vamos entender um pouquinho, porque já que o nosso país gosta tanto de imitar aqui os Estados Unidos, sendo que as coisas boas não são imitadas, né? Isso o Brasil não imita, imita o podre, a lata de lixo, aquilo que não presta. Eu
terei o maior prazer em apresentar para vocês um pouquinho da história do dia de ações de graça, que é o dia que celebramos hoje, sempre na última quinta-feira do mês de novembro. E começou até a chover, a temperatura caiu um pouco aqui, coisa até um pouco rara aqui na Flórida, o tempo fechou de repente, mas em tudo, hoje o espírito é de dar graças em tudo, e eu não vou estar aqui reclamando de nada, nem mimizando nada disso. Então, permita-me compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente poder ver, então, a história do Thanksgiving. Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Só um momentinho, já vai aparecer aí para vocês. Agora sim, está aparecendo. E deixa eu jogar o título aqui. Pronto. Pronto. Vamos ver então o que significa isso. É um dos feriados mais respeitados e mais queridos aqui nos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos celebram o Ação de Graças. Ajuda a entender o porquê. E aqui um quadro, né, do presidente na época, de joelhos e fazendo uma oração. Se não me engano, foi George Washington. Hoje os americanos celebram a Ação de Graças, que é um feriado federal aqui nos Estados Unidos. O primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, e olha que era maçom, hein? Agora, para quem estava orando aqui, George Washington era maçom. Então, o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington, imagem acima, emitiu uma proclamação em 3 de outubro de 1789, designando quinta-feira, 26 de novembro, como um dia nacional de agradecimento. Só que hoje é quinta e estamos no dia 27. É a última quinta-feira do mês de novembro. Essa é a tradição. Em sua proclamação, Washington declarou que a necessidade de tal dia surgiu do cuidado que o Todo-Poderoso tinha com os americanos antes da Revolução, da assistência a eles para alcançar a independência e da ajuda para estabelecer o governo constitucional. Aqui está a proclamação. Pelo presidente dos Estados Unidos da América, uma proclamação. Considerando que é dever de todas as nações reconhecer a providência de Deus Todo-Poderoso, obedecer à sua vontade, ser grato pelos seus benefícios e, humildemente, implorar sua proteção e favor, e considerando que ambas as casas do Congresso, por seu comitê conjunto, me solicitaram recomendar ao povo dos Estados Unidos um dia de ação de graças pública e oração a ser observado, reconhecendo com corações gratos os muitos favores significativos de Deus Todo-Poderoso, especialmente ao proporcionar-lhes uma oportunidade pacífica de estabelecer uma forma de governo para sua segurança e felicidade. Aí vem, é um pouco longa, e aqui está: dado sob minha mão, na cidade de Nova York, no 3º dia de outubro do ano de Nosso Senhor, assim que era proclamado o dia, né, do ano de Nosso Senhor, de 1789, está aqui, ó, irmão, só que está faltando um pontinho aqui, que é a assinatura de todos os maçons, é o famoso triângulo com 3 pontinhos. Mas ele assinou irmão, quer dizer, irmão de avental, Washington, está aqui. Embora tenha sido declarado por um presidente maçom,
mas esse dia é tomado, considerado, celebrado e vivido como um dia de reconhecimento pelo favor de El Shaddai ou o Todo-Poderoso Adonai, como queiram chamá-lo. Pois bem, sendo que ontem, aqui nos Estados Unidos, tivemos... Deixa eu tirar aqui da Stop Sharing, pronto. Tivemos um dia muito triste, porque 2 militares da Guarda Nacional foram covardemente e animalescamente assassinados, se bem que eles não morreram no local, vieram a óbito depois, ou pelo menos um veio a óbito, e a outra, uma jovem de 20 anos, ainda está lutando, muito embora o próprio pai já disse que foi visitá-la, já disse que ela não vai resistir. Há também aqueles que dizem que foram 3 baleados. Um cara afegão que foi trazido ao país pela administração Biden quando os Estados Unidos abandonaram o Afeganistão daquela forma vergonhosa, vocês lembram? E esse cara, por 10 anos, se não me engano que os Estados Unidos esteve lá, ele trabalhou como intérprete para a CIA e também lutou lado a lado com as tropas americanas contra... até esqueci o nome da... Peraí, baby. O nome da milícia. Só um momentinho, pessoal. Vem. Ele lutou contra o Talibã, agora lembrei, durante 10 anos e foi também o intérprete da CIA no país. Então, existe esse programa quando os Estados Unidos invadem uma nação e existem pessoas civis que colaboram, servindo como intérpretes e até como guia. Logicamente, depois essa pessoa, se deixada para trás, ela será executada, porque era assim que o Talibã estava agindo e continua agindo da mesma forma até o dia de hoje. Então, os Estados Unidos criou um tipo de visto temporário para trazer essas pessoas juntamente com os seus familiares aqui para os Estados Unidos. E assim foi feito com esse cara que morava no estado de Washington, ou seja, costa oeste dos Estados Unidos, dirigiu da costa oeste até Washington, D.C., que é a capital, para fazer a emboscada que ele fez. E a jovem de 20 anos da Guarda Nacional, ela estaria de folga. Era folga dela. Mas aí ela se voluntariou para dar serviço e permitir que um outro companheiro pudesse ir para casa celebrar o dia de hoje, de Thanksgiving. Ela estava armada, como outro cara também. Volto a dizer, alguns dizem que foram 3, muito embora a maioria das reportagens e dos canais estão reportando somente 2. Mas o cara que também
recebeu vários tiros, ambos estavam armados. E eles estavam fazendo a sua patrulha normal pelas ruas. Isso 4h04 da tarde, para ser mais exato. E, de repente, saiu de uma rua, já com arma em punho, esse animal e disparou na cabeça da jovem e deu vários tiros no cara. O cara, infelizmente, já veio a óbito. A jovem ainda está lutando, mas o próprio pai, infelizmente, já disse que ela não vai resistir. E aí um tenente, um major, algo assim, que estava fazendo a sua ronda, quem aí já serviu as Forças Armadas no Brasil sabe muito bem esse termo técnico que eu estou utilizando, de ronda e etc. Ele não estava armado, mas ele escutou o barulho dos disparos, ele identificou o cara armado e, mesmo sem arma, ele tinha somente uma faca, ele engajou-se numa luta com o cara. Ele aproveitou que o cara estava recarregando a arma, pegou a sua faca, derrubou o cara e começou a dar facadas no cara em várias partes, principalmente na cabeça. Foi quando vieram outros e submeteram o cara e chamaram a ambulância, levaram esse animal e vieram outras ambulâncias para socorrer o militar que levou vários tiros. Ainda foi levado com vida, e a menina que levou um disparo na cabeça também, sendo que depois o governador do estado da West Virginia confirmou que o militar que levou vários tiros, infelizmente, veio a óbito, e a outra, a jovem, o cara tinha 24 anos e a jovem, 20 anos, está lutando pela vida, né? E a terceira pessoa, muito embora alguns comentem que houve um terceiro militar que também foi alvejado na perna, outros sites de informação não comentam nada disso, mas parece que sim, houve uma terceira pessoa que foi alvejada na perna, mas que, ao que tudo indica, está bem, com a graça do Todo-Poderoso. Aí começaram as investigações, né? Automaticamente. E viram que esse cara, então, entrou no país sem ser verificado através desse programa durante a administração Biden, e ele recebeu um outro tipo de confirmação em abril desse ano, já na administração Trump. Sendo que estão vindo à superfície vários depoimentos de pessoas do governo Biden, na época, mentindo, e eles mentiram estando sob juramento ao Congresso americano que todos os afegãos haviam sido verificados, quando na realidade não foi assim. Inclusive até uma ID, uma identidade da CIA, que foi encontrada de posse desse cara, porque ele era intérprete da CIA, já que o idioma falado no afegão não é o idioma árabe, salvo engano, é um idioma local, e cada tribo tem o seu próprio dialeto. Então, por isso, o cara tinha uma identidade dada pela CIA. E quando o cara disparou no soldado e também na outra soldado, ele disparava e gritava a famosa frase Allahu Akbar. Só que essas informações, esses dados vieram depois. Primeiramente foi mostrada a foto do cara sem roupa, porque vieram soldados e jogaram ele no chão e tiraram até a roupa dele. E pela foto eu já sabia quem era.
mas eu não quis tecer nenhum comentário para que, você é isso, você é aquilo. Ué, o que houve aqui com esse... Caramba, o que houve aqui com esse zoom, rapaz? Deu um zoom aqui, de repente, só um momentinho. Deixa eu tirar aqui. Deu um zoom aqui, eu cresci, né? Vamos lá, tudo bem. Depois melhora aí. Então, eu não quis falar nada, mas eu comentei com a minha esposa, olha, esse cara aqui, pelo jeito, é muçulmano. Mas eu não falei nada, tanto que eu nem fiz live ontem, para que não surgisse aqueles comentários, você é xenófobo, isso e aquilo. E depois foi confirmado que sim, o cara é muçulmano. E isso simplesmente revoltou o país, porque véspera de um feriado importante como esse, e 2 vidas, pelo menos uma já confirmada, já não está mais entre nós por causa de uma lambança da administração do governo Biden, o que por si só é muito triste, né? Muito triste. Mas deixa eu trazer aqui, novamente, vamos lá. Eita, espera aí, pessoal. Deu o zoom aqui, parou tudo. Vamos lá. Aqui. O zoom aqui parou tudo, rapaz. Pronto. Voltou à normalidade, né? Ok. E o que isso vai causar? Problemas para pessoas imigrantes e também pessoas que estão solicitando asilo político aqui nos Estados Unidos. Porque o Trump ontem fez um discurso onde ele já determinou que o processo de todo mundo, até quem já tem green card, todos os processos serão revisados. E aqui está, olha. Stephen Miller afirma que até mesmo solicitantes de asilo e refugiados serão agora alvo de deportação após o ataque de hoje contra 2 soldados da Guarda Nacional nas ruas de Washington por um afegão trazido aos Estados Unidos pelo governo Biden e Harris, a Kamala Harris. Já chega, disse ele. Ninguém mais precisa morrer por causa do que os democratas fizeram com este país. Fecha aspas. Trump vai acelerar os esforços para revisar o status de cada pessoa que entrou no país nos últimos 4 anos. Todos os 20 milhões. Alguns dizem 30, outros dizem 20, outros 15. Vamos colocar entre 10 e 30 milhões. Pessoal, para vocês terem uma ideia, é um país que, dentro de outro país, entrou um país aqui nos Estados Unidos em 4 anos. Colômbia tem 50 milhões, a Argentina acho que tem 35 milhões de habitantes. Aqui entraram, vamos colocar 20 milhões. É um país, cara. E pessoas que ninguém sabe o que faziam ou quem eram em seus países de origem. Aí diz, se você é ilegal, está fora automaticamente. Mas todos os outros, qualquer que seja o status, se você não ama este país, se não traz benefício, nós vamos deportá-los. Isso é para que vocês vejam o tamanho da revolta que tomou conta do país aqui. E agora vai sobrar para todo mundo. Deixa eu ampliar aqui, olha. O presidente Trump e Kristi Noem estão oficialmente encerrando
o status de proteção temporária dos haitianos. Mais de 350 mil haitianos devem deixar o país até 3 de fevereiro ou enfrentarão deportação e proibição vitalícia. Esta é uma ótima notícia para os americanos em lugares como Springfield, Ohio, que foi aquele lugar que eu até criei uma vinheta onde os haitianos foram pegos comendo os cisnes dos parques, dos lagos, comendo cachorros, animais, e isso veio à tona. Então, esta é uma ótima notícia para os americanos em lugares como Springfield, Ohio. Eles finalmente podem ter suas cidades de volta. Então, agora vai aumentar mais ainda a caça, vamos dizer assim, às bruxas. Deixa eu pular aqui. Aí o prefeito muçulmano de Nova York não falou nada, está em silêncio. Está aqui, ó. Zohran Mamdani, o novo muçulmano de Nova York, ficou em silêncio hoje. Isso diz tudo e, honestamente, não é surpreendente. 2 membros da Guarda Nacional foram baleados. A última postagem pública de Zohran Mamdani foi sobre café. E aqui está a parte que torna seu silêncio ainda pior. O atirador, o mesmo cara que matou ou baleou esses 2 militares da Guarda Nacional, vem direto da mesma Irmandade Muçulmana de Zohran. Ele está bem com isso? Está aqui, ó. Da mesma Irmandade Muçulmana. Assim como o brasileiro já está cansado das arbitrariedades do STF, o americano também está cansado de tudo isso. Bem cansado. Deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar o cara para vocês. Cadê? Tá aqui, ó. De um lado está o vídeo, o pessoal que veio e jogou ele no chão, e do outro o cara, sem roupa, porque até a roupa dele foi tirada quando esse pessoal da Guarda Nacional o jogou no chão. Ali, até o próprio público ajudando. Aí, deixa eu... Aqui, ó. Isso daqui foi a identidade que a CIA deu para ele, porque ele trabalhava como intérprete para a CIA. Tá aqui, ó. Urgente. A CIA está por trás do assassinato de 2 soldados americanos perto da Casa Branca? Eles dirigiram / orquestraram esse ato de guerra? Observe atentamente a carteira de identidade do atirador abaixo. Segundo ela, ele era membro da Força de Ataque de Kandahar, uma unidade paramilitar apoiada pela CIA. Ele é um deles. Está aqui o nome dele, Ramanullah. É o tipo sanguíneo, fator RH, tudo. Ele era membro de uma milícia, um exército não oficial, né, paramilitar. Esse é o significado. Deixa eu continuar aqui. Me desconectou, pessoal, só um momentinho. Me tirou da página. Aqui, pronto. Aqui, novamente, a imagem dele. Eu tenho uma imagem melhor. Ele já algemado. E ele saiu de uma ponta do país e foi até a capital só para fazer isso aí, pessoal. Aqui, ó, essa daqui é a foto dele.
Esse cara aqui. Está aqui. Lankawal teria entrado nos Estados Unidos com um visto especial de imigrante, que é o visto que os Estados Unidos concedem, como parte da Operação Refúgio dos Aliados durante a retirada americana do Afeganistão em 2021. Esse cara aqui. Ou seja, o sangue desses soldados está nas mãos do Biden. Poxa, toda hora está me desconectando da página. Espera aí, baby. Vocês estão escutando essa baby como é que tá ranzinza? Espera aí, baby. Hoje é dia de ações de graça. Não é para ficar reclamando, não. Está aqui novamente a foto dele e o vídeo já mostrado. E aqui uma foto melhor dele já algemado, ferido e sendo levado para um hospital. Poxa, o cara estava aqui 4 anos, meu amigo. O Donald Trump fez um discurso e o chamou de animal. O país todo o está chamando de animal, porque foi um ataque covarde. Tá aqui, ó. Aqui eu tenho um vídeo mais longo. Em plena luz do dia, ó. E aí, ó, jogarei no chão, ó lá. Estão dando aquela massagem nele. Quatro e 5 da tarde, pessoal. E ele pegou os soldados de surpresa. Lembram que em uma determinada live eu comentei com vocês sobre as células que estavam adormecidas aqui nos Estados Unidos? E isso já está sendo levado em consideração, que ele, pelo fato de ele ter saído do estado de Washington e ter ido até a capital só para fazer isso daí. Ele deve ter sido radicalizado. Já estou terminando, amor. Ele deve ter sido radicalizado aqui dentro do país e definitivamente isso já chegará à conclusão que ele era membro de uma dessas células. Agora, por que tudo isso? Aí vem o buraco mais embaixo. Tem um grupo de 6 políticos que estão criando um movimento ensinados por um ex-diretor da CIA, que era fidelíssimo ao Barry Soetoro, a.k.a. Barack Hussein Obama. E eles estão sendo chamados de Seditious Six, ou seja, sedição é revolta, significa separação. Então, 6 políticos democratas estão fazendo anúncios, gravaram vídeos e colocaram até cartazes para os militares dizendo o seguinte: não obedeçam às ordens de Trump. E isso é treason, é traição. Tá bom. E o cabeça dessa traição
é o ex-diretor e muçulmano convertido da CIA, o John Brennan. O cara, no escritório dele, tinha um tapetinho. Vocês sabem que os muçulmanos, eles têm um tapetinho e oram 5 vezes voltados para Meca e Medina. Ele, como diretor da CIA, ele se converteu ao Islã e ele mantinha um tapete na sala dele porque ele orava 5 vezes como um bom muçulmano. E é esse ex-diretor, o John Brennan, que odeia o Laranjão, quem é o cabeça que está dando dicas a esses 6 políticos democratas que criaram esse movimento para que as forças militares não obedeçam às ordens de Donald Trump. Lembram que o Gustavo Petro saiu do seu discurso da ONU e foi para a rua com um megafone, com aquele... o cara também do Pink Floyd, e estavam falando: soldados, não obedeçam às ordens do presidente Donald Trump. Pois é. Tudo isso faz parte de uma conspiração, existe dentro da CIA, e estão desconfiados que também dentro das Forças Armadas, um grupo que está tramando para derrubar o governo Trump. Mas sobre isso eu vou falar uma próxima vez, já que vocês viram aí, né, a Dona Márcia já está impaciente e já me chamou para fazermos a nossa ceia. Bom, logicamente eu gostaria de me aprofundar muito mais nisso, mas eu vou agora cear com a minha esposa. E muito obrigado a todos que estão aqui sintonizados. Eu vou voltar a falar sobre esse tema porque tem muita coisa, tem muito caroço debaixo desse angu, tá bom? Um beijão a todos, um forte abraço do Preto Latino e once again, from the bottom of my heart, I would like to wish to all of you, even though in Brazil is not a, how can I say, it's not a tradition to celebrate a Thanksgiving Day, but I wish to all of you and in your families including a happy Thanksgiving Day. May Yeshua bless each one of you. I'll see you very soon. Ciao. Good night. O mundo está em suas mãos. Na investigação, o dízimo move a máquina, alimenta os pastores e garante o poder da igreja, infelizmente. O dízimo é um teste. Deus deu o filho e reclamam de 10%. Hoje temos 1,8 milhão de ONGs registradas, com mais de 4 trilhões em bens. É um número enorme. Há o mundo lucrativo e o mundo não lucrativo, e dentro desse mundo temos as ONGs religiosas ou até mesmo as igrejas, né? Como podemos impedir que continuem a desviar dinheiro da organização para quem realmente a controla? Saudações, padre. Vim pedir uma indulgência para minha mãe que já faleceu. Na igreja, o dízimo é voluntário ou obrigatório, segundo os ensinamentos? O 990 mostra o equipamento que eles têm. Eles têm 111 milhões em aviões. De maneira alguma, queremos que esta ou qualquer igreja seja destruída, profanada ou intimidada pelo governo opressor. Não queremos isso. E aí, camarada? Recebi uma mensagem de um pastor de uma mega igreja de Minnesota. O Mac estaria interessado em sentar conosco e conversar. Isso é enorme. Deixamos tudo e voamos até ele. Uma fonte nos chamou a atenção para a Revival Capital e nós começamos a investigar a fundo. Eles têm cerca de 265 bilhões em ativos, o que é uma quantia enorme de dinheiro, não é mesmo? Na verdade, tem uma pergunta. Não quer responder. Não. A questão é... Não, vocês respondem. Onde fica? Tenho que ir. Você mostrou a arma?
Lauren acha que vai ter um resgate. A filha dela precisa de proteção, ela não está segura. Então as pessoas doam, e isso vai silenciar um estuprador. Inacreditável, não é? Ele tinha HIV? Eu tô me afastando, quer dizer, tô tentando segurar o vestido. Ele me disse para não contar para ninguém, principalmente pro meu marido. Oi, meu nome é Nathan Apfel. Eu tenho perguntas sobre auxílio moradia e o salário dele. E também, ouvimos dizer que ele foi ordenado e também recebe auxílio moradia. Como foi o sermão? Está detido. A separação da igreja e do Estado, infelizmente, abre uma brecha enorme. É uma receita perfeita para a fraude, para desviar dinheiro e para a corrupção desenfreada, sem dúvida alguma.